Evangelho de João, capítulo de número 3, versículos de 1 a 8. Todos acharam? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus, versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter a noite com Jesus e disse-lhes: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhes Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascido de carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra para onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de quem? Que é nascido do? Glória a Deus. Pai, esta é a tua palavra. Pai, ela é uma porção rica e que traz muitos ensinamentos para nós, e nós hoje estamos reunidos aqui no nome do teu Filho Jesus Cristo, e eu quero pedir ao Senhor a revelação, para que possamos aqui, papai, nesse tempo oportuno, aprender um pouco mais daquilo que o Senhor tem proposto para as nossas vidas, Pai. Fala aos nossos corações através do teu Espírito Santo, prepara os nossos ouvidos para que, ao receber essa palavra, ela venha produzir em nós vida, Pai. Que ela venha produzir em nós um desejo de mudança e de transformação. Deus, que o Senhor venha me usar aqui como canal de bênção, que não fale o homem, Pai, que não fale o conhecimento humano, mas que fale a revelação da Tua palavra, que o Senhor use a minha vida como instrumento nessa noite para ministrar sobre esta igreja que está reunida nesse lugar, Pai. Deus, nós oramos aqui no nome de Jesus, amém e glória a Deus. Pode se assentar, glória a Deus. Hoje nós vamos estudar um pouco e aprender um pouco sobre o que Deus quer fazer em nosso favor, o que Deus pode fazer a nosso favor através do seu Espírito Santo. É um texto muito conhecido, mas para a gente entender o que Deus quer falar conosco, nós vamos extrair da Bíblia ou das Escrituras Sagradas alguns ensinamentos ou conhecimento daquela época para a gente aplicar na nossa vida, no nosso cotidiano, e então entender o que Deus quer fazer conosco. Eu quero crer e acredito que Deus tem mais para mim e para você. Amém? Eu quero crer que o Espírito de Deus quer fazer algo tremendo na sua vida nessa noite. Eu acredito nisso. Deus tem um poder que está disponível a todos nós, basta a gente receber ou buscar esse poder para as nossas vidas. E é isso que o texto vai nos ensinar nessa noite. Nicodemos é um homem, como diz a palavra, um homem religioso. Ele era um fariseu, era uma religião da época, ainda que não soe bem a palavra fariseu, porque nós hoje rotulamos ela, né, como uma pessoa que não aplica bem o princípio, mas naquela época fariseu era uma pessoa admirada, era uma pessoa reconhecida dentro da sociedade. Naquela geração, o farisaísmo era a religião mais reconhecida, era a religião em que todas as pessoas procuravam, eles iam na sinagoga e lá recebiam todos os ensinamentos do farisaísmo. Nicodemos era o líder, ele era a pessoa mais importante dessa religião naquela cidade, ele era um homem reconhecido em toda aquele local. Ele era um homem que tinha o reconhecimento da sociedade e que representava bem a religião do farisaísmo. E esse Nicodemos, ele decide a mudar
a história da vida dele quando ele sai da religião e vai atrás de quem? De Jesus Cristo. Esse diálogo está acontecendo à noite. Nicodemos vai deixar nas entrelinhas que ele saiu à noite para encontrar com Jesus, e nós vamos aprender um pouquinho sobre isso também. E eu quero falar um pouquinho, antes de entrar no encontro de Jesus Cristo e Nicodemos, eu quero falar um pouquinho sobre a pessoa de Nicodemos. Nicodemos era um homem que sabia interpretar muito bem as escrituras sagradas do Antigo Testamento, a Torá, que são os pergaminhos. Ele conhecia o Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia. O Pentateuco representa as leis, os 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, 5 livros. Para frente já não é mais o Pentateuco. Esses 5 primeiros livros têm a revelação de todas as leis e os mandamentos. Também podemos extrair destes 5 livros estatutos, que são algumas ordenanças que nós podemos escolher viver nelas para beneficiar de algo a mais. Nicodemos conhecia todas as entrelinhas das leis. Tem algum advogado aqui? Não, de manhã tinha, né? Mas falar de lei é fácil. A lei, ela é boa, mas ela deixa algumas brechas, na verdade. Quando a gente usa a lei, de uma certa forma, a lei, ela pode beneficiar uma pessoa, mas ela pode prejudicar uma outra pessoa, porque a lei, num certo ponto, ela usa os princípios para punir quem é o infrator, e nunca para beneficiar quem faz o bem. Você já parou para pensar assim? Que a lei, ela se aplica somente no infrator e nunca para quem pratica o bem? Difícil a gente pensar assim, né, pastor? Mas é justamente, a lei, ela foi criada para punir o infrator. Por exemplo, a pena por um tipo de delito, como se fosse do assassinato ou até mesmo do feminicídio, ele deve de dar aí uns 10 a 12 anos de cadeia, no mínimo, né? Mas quem que vai ficar preso por essa condição? Somente quem praticar o assassinato ou o feminicídio. Nós vamos sofrer as consequências da lei? De maneira nenhuma. Então, a lei, ela se aplica para quem é um infrator. Para quem não infringe a lei, para que serve a lei? Para nada. Ela é como se fosse uma sombra. Eu pratico a minha vida sem depender da lei, porque eu vivo cumprindo um propósito. E qual que é o propósito para que eu não infrinja a lei? Amar o próximo. Se eu amo o próximo, eu vou cumprir. Nela está escrito o Evangelho, deixa eu me lembrar aqui, não me lembro, eu estudei essa semana, mas fala que do amor, no amor depende as leis e os profetas, ou seja, todos os 39 livros do Antigo Testamento, deles, a lei e os profetas, ou seja, as profecias, depende somente de uma palavra: o amor. Quando você ama, você deixa de infringir a lei, e a lei então não está sobre você. Mas Nicodemos, ele era um conhecedor da lei e conhecedor também dos livros que eram poéticos e os proféticos, ou seja, ele conhecia tudo o que estava dizendo para o futuro, apontando para o Messias que haveria de vir. Ele também apontava para aquilo que iria se cumprir na plenitude dos tempos. Então, Nicodemos, ele representava muito bem, ele conhecia a Torá. No Antigo Testamento, e quem praticava o farisaísmo usava muito a expressão do decálogo, ou seja, ele sabia citar os 10 mandamentos nas entrelinhas. Eu imagino um homem desse porte, um homem com essa envergadura de conhecimento, encontrando com Jesus Cristo. Eu imagino que as pessoas que estavam ali no local onde vai dar-se esse encontro ficam imaginando: agora vai pegar fogo. Porque Nicodemos conhece tudo da lei, conhece tudo dos profetas, conhece tudo dos poéticos, mas Jesus Cristo revela tudo aquilo que o homem não consegue entender em poucas palavras. E eu acredito que no meio daquela sala, ou naquele local ali, as pessoas pensaram assim: hoje vai pegar fogo nesse lugar. Então, Nicodemos, ele chega naquele local, mas além de ele conhecer muito bem as Escrituras Sagradas, ele também aplicava o conhecimento dele. Ele era um professor na sinagoga.
Se a gente fosse aplicar para os nossos dias, ele era um professor de escola bíblica, talvez não para as crianças, mas talvez ele fosse um professor de teologia, talvez ele fosse um professor de seminário, talvez ele fosse um líder de uma escola de teologia dentro da sinagoga, e se nós fôssemos trazer para a nossa geração, ele seria essa pessoa com todo esse conhecimento. Ou seja, uma pessoa que falava fluentemente da Bíblia. Também, além de conhecimento que era o necessário para ser um dos líderes do farisaísmo, ou seja, da religião dos fariseus, ele tinha que se portar, ele tinha que se vestir de acordo com o que a religião permitia. Ou seja, ele andava muito bem. Ele se vestia com roupas claras, ele se vestia com roupas bem arrumadas, ele tinha uma boa aparência diante da sociedade e as pessoas o admiravam pela sua vestimenta. Naquela época em que ele, junto com Jesus, teve aquele diálogo, não existia essa maneira que nós temos, não existia a forma de higiene que nós temos hoje, não existia o chuveiro como nós o conhecemos, não existia esse tipo de higiene, então eles tinham que lavar-se em bacias, talvez nas talhas como nós conhecemos nas Escrituras Sagradas, e eles, ou seja, os fariseus, eles aplicavam muito bem o lavar as mãos, o lavar o rosto, o se limpar, porque eles entendiam que isso era o que fazia eles se sentirem limpos e eles podiam se fugir da impureza. Ele tinha, então, além de uma aparência boa, ele sabia se comportar com higiene. Então, ele era uma pessoa que no meio da sociedade se destacava por isso. Usava também os olhos, que naquela época era destacado. Na nossa geração é fácil, todo mundo pega, compra um perfume e se destaca ali como algo diferente, mas naquela época, quem usava um óleo ou algum tipo de unguento era uma pessoa que tinha um poder aquisitivo, e ele usava esse tipo de perfume para se apresentar diante da sociedade, roupas, vestimenta, e ele colocava também na sua cabeça o que nós conhecemos hoje como quipar, que é uma pequena boina que tem na cabeça, ou mitra, que alguns conhecem como mitra, mas é quipar, e ele usava esse tipo de vestimenta. Aonde que Nicodemos passava, ele era conhecido por causa da sua vestimenta e pelo seu jeito de se comportar. Também andava com um pergaminho, também conhecido como Torá, debaixo do braço. Um homem desse não passava desapercebido em lugar nenhum. Todas as pessoas olhavam para ele e o reconheciam. O líder da sinagoga está naquele lugar. Por que eu falei tudo isso? Todas essas qualidades de Nicodemos. É porque, mesmo estando há mais de 2000 anos atrás, mesmo sendo uma pessoa que viveu há 2000 anos atrás, ele representa muito bem a forma como nós estamos vivendo nos dias de hoje. Muitos de nós cristãos estamos vivendo como religiosos, praticando uma religião de farisaísmo, usando os princípios bíblicos, conhecendo as Escrituras Sagradas, nos vestindo de uma forma que representa um estilo de vida, mas muitas vezes não vivendo de acordo com o que Jesus Cristo quer. Muitas vezes nós nos vestimos como um farisaísmo na nossa religião, nós deixamos aquela velha maneira de viver que vestíamos no velho homem passado, que nos comportavam de alguma maneira, talvez tínhamos o hábito de andar sem camisa, as mulheres talvez vestissem uma roupa mais curta, que se mostrasse um pouco mais, mas pelo fato de ter o encontro com Jesus Cristo, eles mudaram as suas vestes, mudaram a sua forma de vestir, e agora vestem uma roupa mais comportada, passaram a ter até mesmo uma forma de falar diferente, passaram até andar em lugares diferentes, e em alguns casos, hoje está um pouco mais difícil, alguns andam com o pergaminho debaixo do braço, a Torá ou a Bíblia. Hoje não dá para falar isso, muitas pessoas não trazem a Bíblia para a igreja, costumam trazer um aplicativo de celular, e ali no celular a Bíblia está ali. Não está errado, mas naquela época a pessoa se destacava porque ele andava, ele conhecia a Bíblia, ele tinha ela no coração, e ele carregava ela debaixo do braço. Poucas pessoas tinham essa habilidade.
mas hoje nós vemos esse tipo de pessoa no nosso meio. Pessoas que se vestem como cristãos, praticam uma religião, mas na verdade ainda não tiveram um encontro com Jesus Cristo. Eles se transformaram de fora para dentro. Nicodemos conhecia as Escrituras Sagradas melhor do que todos nós, melhor do que qualquer um que está aqui nessa noite, que tem todo o conhecimento, que já estudou, que buscou entender, que já leu a Bíblia 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Nicodemos conhecia tudo. E ele vai fazer uma pergunta para Jesus Cristo. Qual que é a pergunta que ele faz? O que eu faço? Ele vai fazer uma pergunta para Jesus Cristo. Eu quero entrar no reino de Deus. Como que eu faço para eu ver o reino de Deus? E aí Jesus Cristo vai falar com ele o quê? É necessário nascer de novo. Além de nascer de novo, Jesus Cristo vai falar, é necessário nascer da água e do Espírito. Nicodemos leva um susto, porque um homem que conhecia tudo, ele agora não vai entender o que Jesus Cristo está falando. E aí, primeiro round, Jesus vence. A primeira pergunta que ele faz, Jesus Cristo já quebrou, já moeu ele no meio. Necessário vos é nascer de novo. E eu faço essa pergunta hoje também, para mim, mas talvez você deveria fazer essa pergunta. O que eu faço para eu entrar no reino de Deus? Você tem a resposta para essa pergunta? Você saberia responder com convicção como é entrar no reino de Deus? Qual é o caminho? Quais são os mandamentos, ordenanças para que a gente possa entrar no reino de Deus e receber esse reino de Deus no presente? É o que Jesus Cristo vai falar para Nicodemos. E então Jesus Cristo vai falar com ele, necessário vos é nascer de novo. Nicodemos fala assim, como pode um homem nascer já sendo velho? Nicodemos está dialogando com Jesus Cristo como o homem natural, o homem que pensa com as coisas naturais. E Jesus Cristo está falando de coisas espirituais. O que Jesus Cristo está fazendo? Jesus Cristo está levando a conversa de Nicodemos para o Pentateuco. Jesus Cristo está levando a conversa de Nicodemos para o primeiro livro da Bíblia. Jesus Cristo está trazendo a conversa de Nicodemos para Gênesis. Quando Jesus Cristo vai falar que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e a imagem e semelhança de Deus, Deus os fez. Jesus Cristo então quer mostrar para Nicodemos que ele tem que ter muito mais do que o conhecimento, ele tem que ter a experiência com Deus, a intimidade com Deus. Então, Jesus Cristo ele fala com ele, você tem que nascer de novo. Como que nós vamos compreender isso? Livro de Gênesis, capítulo de número 3, nós vamos ver que o homem, ele falhou no processo de criação, quando Deus falou que criou o homem, imagem e semelhança de Deus, e a mulher fez eles perfeitos para eles cuidarem do jardim. No capítulo 3, Eva tomou do fruto, comeu e deu a Adão, e ele comeu com ela, e ali houve a queda, e logo à tarde Deus vem conversar com Adão e com Eva, e Adão e Eva se escondem de Deus. Naquele momento houve uma ruptura, houve uma divisão, o Espírito de Deus, o Espírito que estava dentro do homem morreu, mas Adão não morreu, ele se tornou um homem natural, ele se tornou um homem carnal, um homem comum, assim como nós o somos, um homem agora sem o Espírito, sem a ligação com Deus. Quem não tem o Espírito que liga até a Deus, ele não consegue se relacionar com Deus, ele foge de Deus. É por isso que muitas pessoas procuram as trevas, procuram a noite para fazer os seus atos, por quê? Para que ninguém possa reprová-lo. Adão só fez isso, só fez esconder, porque quando ele encontrasse com Deus, Deus iria reprová-lo, porque Deus é luz, e luz condena as trevas. O espírito que agora é morto, o espírito que sai de Adão,
é o Espírito que Jesus Cristo está falando. É o Espírito que Jesus Cristo está falando que Nicodemos precisa de receber de volta. Que Nicodemos precisa de nascer de novo desse Espírito. Mesmo sendo homem já velho, ele está sem esse Espírito. Para a gente entender melhor isso e contextualizar isso, todos nós nascemos de um ventre materno, de uma mulher, não é verdade? E para a gente nascer, nós somos gerados durante 9 meses, alguns 7 ou 8 meses, mas todos nós somos gerados dentro de uma placenta. E durante esses 9 meses, nós estamos envolvidos, durante esse tempo tudo, por quê? Por água. Não é verdade? Eu fico tentando imaginar, Deus ele faz umas coisas que a gente não entende, né, gente? Eu tenho umas perguntas que eu gostaria que Deus me respondesse. Por exemplo, a gente não consegue sobreviver por muito tempo dentro d'água, não é? Mas como que uma criança consegue ficar 9 meses dentro d'água e não morre? É umas coisas que a gente não consegue entender, né? Mas mesmo no homem natural, uma criança nasce do quê? Da água. Rompe a placenta, as mulheres ficam desesperadas, porque está vazando um líquido, os homens saem desesperados, bate na porta que está fechada, tentando fazer alguma coisa para socorrer a esposa. Alguns não conseguem vestir nem a roupa, alguns desmaiam, porque pensa que a mulher vai morrer. É mais ou menos assim com todo mundo, né? E a mulher está ali tranquila. Não, fica tranquilo, está tudo bem. Mas toda criança que é gerada, ela sai do ventre e ela sai de uma bolsa de líquido, ou seja, de uma bolsa de água. Então ela nasceu da água, simples. E Deus não vai burlar o princípio que Ele criou. E quando Jesus está falando, você tem que nascer da água, mas para viver em espírito, Ele está querendo dizer o seguinte: eu não vou fazer diferente, a maneira é a mesma, você vai ter que nascer de novo. Só que não dá para nascer agora no ventre da mamãe de novo, não é, Márcio? Não tem jeito. E Nicodemos está tentando entender isso. Então, Jesus Cristo vai ensinar como se nasce de novo. Nascer da água é justamente você reconhecer que você é uma pessoa que pratica as coisas erradas. Ou seja, arrepender. Nascer da água é se batizar, ou seja, arrependimento. Nós não praticamos o batismo de crianças, porque nós não temos o hábito de segurar ninguém. O batismo de criança, ele não tem poder sobre a vida da criança, porque a criança não se arrepende. Uma criança de 1 ano, ela reconhece o seu erro? De maneira nenhuma. Uma criança de alguns meses, ela pode arrepender-se do seu pecado? Os seus pais ou padrinho podem se arrepender por ela? Porque o pecado é original. A Bíblia fala, e Davi vai falar isso no Salmo, que em pecado eu fui gerado e em pecado eu fui concebido. Existe um pecado original que é desde a criação. Em Gênesis, no mesmo texto que nós estamos falando, a Bíblia fala que toda espécie iria produzir outra espécie segundo a sua espécie. Está lá no livro de Gênesis. E não é diferente com o homem. O homem pecador, o homem corrompido agora, Adão, ele vai produzir sementes segundo a sua espécie. E o homem agora natural pecador. E então nós fomos criados com o pecado original, o pecado concebido. Não é outro pecado senão esse. Muitas pessoas têm, por falta de conhecimento, aversão a falar do pecado original, porque pensa que é porque foi concebido na hora do ato conjugal e isso é o pecado. Não. O sexo é bênção de Deus e foi criado para a multiplicação e para outros benefícios que nós ensinamos aqui na segunda-feira nos cultos para casais. Já deixei uma deixa aqui, né? E amanhã tem culto, hein? Mas não é por causa disso que nós fomos gerados com o pecado original. O pecado, ele foi passado de geração sobre geração e ninguém pode anular isso, a não ser quando eu decidi a nascer de novo. E Jesus então fala para Nicodemos isso, nascer da água. Como que nasce da água? Se batizando. Número 1, você tem que ter um encontro com Jesus Cristo. Todos aqui já aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida?
Glória a Deus. Esse é o primeiro ponto. Nicodemos encontra com Jesus. Fácil de entender, né? Entrar no reino de Deus, Jesus vai falar nascer da água, se batizar. O batismo, ele tem um propósito na nossa vida. Nos lavar de toda a impureza, ou seja, tirar toda a culpa, toda a imundície e nos colocar diante da congregação como alguém que está lavado de todo o pecado e que se arrependeu. Então, quando você recebe Jesus Cristo, quando você vem para a igreja, geralmente alguém vai te falar que você deve se batizar. Não sei se você já ouviu isso. Todos aqui são batizados ou tem pessoas que ainda não se batizaram nas águas? Tem alguém aqui que ainda não se batizou nas águas, que ainda não tomou essa decisão? Pois bem, você precisa de participar de um batismo das águas para que você possa nascer da água. O nascer da água te dá o direito de você entrar no reino de Deus. Sim, é através do arrependimento que você vai voltar a ter uma comunhão com o reino de Deus. Arrependimento traz você para o reino de Deus novamente. E Jesus falou um pouco mais além do que isso. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Ele falou que ele tinha que nascer da água e do Espírito. Nascer da água é fácil. O homem vai lá, se batiza, o pastor vai lá, faz o batismo nele, o batismo com ele nas águas, e ele vai então ser inserido em uma igreja, vai participar de um contexto de igreja, onde ele vai congregar com os irmãos, ser obediente àquela congregação, às doutrinas daquela congregação. Isso aí ninguém tem dúvida, não é verdade? E depois desse batismo, existe a necessidade de você então ser batizado também no Espírito. Você, quando é batizado nas águas, você é batizado em Jesus para o arrependimento e com o Espírito. O Espírito Santo passa a habitar dentro de você. Mas agora você precisa de ser cheio do Espírito, e agora o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Esse batismo que Jesus Cristo chama a minha, a sua atenção, é o batismo de fogo, que nós precisamos receber. Muitos cristãos estão abrindo mão deste propósito maior de Deus, de receber sobre a sua vida o batismo do Espírito e no Espírito. Qual que é esse batismo, pastor? Se nós, quando éramos pessoas da raça humana natural, que herdamos de Adão, estávamos sem o Espírito, porque Adão perdeu o Espírito, agora nós encontramos com Jesus Cristo, nascemos das águas, nós então precisamos também nascer do Espírito, ou seja, receber em nós o Espírito de Deus. Essa palavra Espírito, traduzido do hebraico, ela tem uma informação que a palavra traduzida direta, dar a entender, traduzindo, que é como se fosse pneu. A palavra Espírito significa vento, como se fosse algo que precisa de preencher dentro de nós. Ou seja, nós precisamos receber o vento ou o Espírito, ou o sopro de vida. Eu não sei quem aqui já teve a experiência de ver uma pessoa morrer. Eu acredito que é uma experiência traumática, mas ao mesmo tempo é uma experiência bonita. Quando uma criança nasce ali na maternidade, você vê aquela criança saindo ali da bolsa, e o médico pega ela, vira ela de cabeça para baixo e dá um tapinha ali para ela chorar, não é verdade? Porque na verdade ela não respirava, a criança sai ali daquela bolsa, sem respirar o oxigênio como nós conhecemos, e então ele vai dar uma ajuda para ela começar a respirar, ou seja, para o espírito, ou para o fôlego, para o vento entrar, e ela começa a ter aquela experiência agora de respirar igual nós, comumente, né? Mas esse mesmo espírito que a criança recebe quando ela nasce ali, na concepção ali, quando ela vem para a vida, é o espírito que quando uma pessoa morre, sai dela. Eu já tive a infelicidade, ou felicidade, não sei dizer, de ver algumas pessoas morrendo na minha mão.
E a pessoa vai se desfalecendo, e no finalzinho, quando está tudo acabando, ela faz assim, parece que esvazia, literalmente a palavra é esvaziar, ou seja, o espírito humano saiu dela, e isso me faz entender o que as Escrituras estão querendo dizer, o que Jesus está querendo me ensinar, que eu preciso receber esse mesmo Espírito, ou seja, esse vento sobre a minha vida, para que eu possa então ver o reino de Deus. Nascer da água é fácil, e agora eu preciso de nascer do Espírito. Como que isso acontece, pastor? Como que eu posso receber esse Espírito? A Bíblia fala que Jesus Cristo, quando andou junto com os discípulos, aqueles discípulos caminhavam com Jesus Cristo e fizeram sinais, maravilhas e prodígios, não é verdade? Nós vamos ver ali que Jesus Cristo comissionou os 12, e com ele mais algumas testemunhas, e também enviados 70, e estes saíam em nome de Jesus e faziam muitos milagres, não é verdade? Eles voltaram até Jesus dizendo, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, em seu nome nós fizemos sinais e maravilhas, em teu nome os espíritos se sujeitaram a nós. Se você ler os evangelhos, você vai ver isso com muita clareza. Mas a Bíblia fala que aqueles discípulos que andavam com Jesus Cristo, sendo os 12 e até mesmo aquela grande comissão dos 70, logo após a morte de Jesus Cristo, eles todos fugiram, cada um para o seu lugar, os discípulos voltaram a pescar, aqueles que estavam com Jesus Cristo abandonaram e ele vai morrer numa cruz. Ninguém teve coragem de encarar aquela responsabilidade de estar do lado de Jesus, porque se acovardaram, no sentido de temer a sua vida natural. Por que isso aconteceu? Porque faltava sobre aqueles homens o Espírito Santo de Deus. Eles tinham tido um encontro com Jesus Cristo, eles tinham tido uma experiência de fazer sinais e maravilhas, mas não tinham ainda o Espírito Santo. Como assim, pastor? Muitas vezes, e até entre nós, no nosso meio, existem pessoas que às vezes estão levando a palavra, está ajudando pessoas, está até orando e fazendo com que haja sinais, maravilhas e prodígios, mas muitas dessas pessoas ainda não receberam o Espírito Santo na sua vida, estão fazendo a obra por convicção ou por religiosidade, mas nós não podemos mais viver dessa forma, nós temos que mudar a maneira de viver e buscar aquilo que vem do alto, um poder que está sobre mim e você, para que a gente faça a obra pelo poder de Deus. A Bíblia fala que esses discípulos, logo após a morte de Jesus Cristo, eles se reuniram no lugar, Atos capítulo de número 2, se você caminhar comigo um pouco mais para frente, a Bíblia fala que eles se ajuntaram no mesmo lugar, depois de Jesus Cristo morrer, e estar junto com ele ressuscitado ali, de subir aos céus. A gente vai ler no capítulo 1, que Jesus Cristo então foi levado aos céus ali, e no capítulo de número 2, a Bíblia fala que cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e oravam e permaneciam unânimes, ou seja, tinham o mesmo pensamento, tinham o mesmo propósito, e buscavam uma mesma coisa. E nesse momento, quando isso se tornou uma realidade, a Bíblia fala que veio sobre aquele lugar como um vento impetuoso e encheu todo aquele lugar. A Bíblia fala que a janela abriu, entrou aquele vento, encheu aquele cenáculo, aquela sala, e também veio como se fosse línguas de fogo e pousou sobre a cabeça daqueles que estavam ali, daquelas pessoas que reunidas naquele lugar perseveravam unânimes em oração. E naquele momento, aqueles homens foram cheios do Espírito Santo de Deus. Eu não sei se você tem o desejo de ser cheio do Espírito Santo. Talvez você pense que ser cheio do Espírito Santo é ficar falando em línguas estranhas, e talvez você se sinta um pouco incomodado com isso, fala, não, pastor, eu não quero isso para mim. Mas o Espírito Santo não é só falar em línguas estranhas, é muito mais do que isso. Sem o Espírito Santo, você não vai ver o reino de Deus.
Por mais que você tenha Jesus no seu coração, por mais que você pratique uma religião evangélica ou gospel, se você não tiver o Espírito Santo, se você não nascer do Espírito, você não vai ver o reino de Deus, você não vai experimentar esse poder. E Paulo ele vai falar em uma das suas cartas no Novo Testamento, que a respeito do Espírito Santo, ou dos dons do Espírito Santo, nós não podemos ignorar, nós temos que buscar o conhecimento, nós temos que conhecer, nós não podemos abrir mão deste conhecimento, ignorar no sentido aplicado da palavra. Eu vou usar o exemplo aqui da Soninha, da Silvinha, perdão, que está aqui sentado aqui, de manhã eu usei esse exemplo, está sentada aqui bonitinha, Silvia, todo mundo sabe que ela está ali, não é verdade? Ignorar é saber que ela está ali, reconhecer que ela está ali, mas nem ligar, não passar lá e não falar boa tarde, bom dia, boa noite, paz do Senhor, deixa ela ali. Quantas pessoas ignoram o Espírito Santo? De manhã, ora a Deus em nome de Jesus, mas quantas vezes você fala com o Espírito Santo? Quantas vezes você se relaciona com Ele? A Bíblia fala que o Pai está no céu, assentado no seu trono, Jesus Cristo está sentado à direita do seu Pai, do seu Pai entronizado nos céus, e quem está no nosso meio? E o Espírito Santo é o quê? Uma pessoa, mas ele só pode habitar em você a partir do momento que você buscá-lo, e você tem que receber esse Espírito em você. Não dá para ignorar, não dá para viver sem esse poder na sua vida, não dá para negligenciar esse poder no meio da igreja. E muitas pessoas estão vivendo uma religião, como se fosse o farisaísmo, conhecendo as Escrituras, lendo muito bem, participando de todos os ministérios, mas ainda não experimentaram a experiência de saber que o Espírito Santo pode habitar em você e fazer de você uma pessoa diferente. E é isso que Deus quer para mim e para você. É isso que Jesus Cristo está ensinando a Nicodemos. Você tem que nascer do Espírito. Para que serve o Espírito Santo? Alguém sabe me dizer para que serve o Espírito Santo? Para que Deus criou isso? Para que Deus colocou o Espírito Santo na terra? Ou para que Ele determinou ele? E às vezes a gente, por não conhecer, a gente não consegue entender. Mas o Espírito Santo, ele veio para trabalhar em nós em favor da igreja. Muitas vezes as manifestações do Espírito Santo em nós traz algum tipo de poder que as pessoas não conseguem entender. Por exemplo, o batismo na língua, ou em línguas de anjos. Algumas pessoas têm aversão porque não conseguem compreender, mas o batismo na língua, eles têm alguns propósitos específicos. Número 1, a Bíblia fala que o falar em línguas faz com que você comunique com Deus, ou seja, você ora com Deus. Como assim, pastor? Quando eu oro em línguas estranhas, eu consigo falar com Deus? Sim, não é pelo que você fala, mas a Bíblia fala que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito de Deus ora ao Pai até mesmo com espíritos, com gemidos inexprimíveis. E muitas vezes a oração de uma pessoa em um local ali sozinha, talvez chorando, talvez como se tivesse balbuciando alguma coisa, na verdade é o Espírito de Deus que está nela e está intercedendo em favor dela a Deus. O orar em línguas, ele tem esse propósito. Se você também buscar o conhecimento, você vai ver que orar em língua também te dá um refrigério. Porque quando você ora em língua, quando você busca o batismo do Espírito, quando você busca se encher do Espírito Santo e você ora em línguas, a sua mente fica infrutífera e você deixa de pensar nas coisas desse mundo e você se liga num outro patamar de adoração, e aí você então sente um refrigério. O batismo do Espírito e no Espírito
ele traz consigo o poder, porque a Bíblia fala que os sinais seguirão aqueles que creem, e muitas pessoas vão ver os sinais acontecendo no nosso meio através do que nós fazemos, através da nossa oração, da nossa forma de expressar a adoração a Deus. E muitas pessoas vão se converter através da busca do Espírito Santo. O que algumas pessoas têm como medo, ou talvez por insegurança e aversão, a Bíblia fala em Atos dos Apóstolos que, por causa do Espírito de Deus que veio sobre Pedro e aquelas pessoas que perseveravam unânime, naquela noite, quase 5.000 pessoas se renderam ao senhorio de Jesus Cristo. E eles estavam falando em línguas estranhas. Existem estudos que falam que ele falava em outras línguas. Sim. Mas quem não conhecia aquela língua falava, é uma língua estranha, não é? Quando a gente chega em um lugar que as pessoas falam línguas diferentes, a gente fala, que língua que é essa? Só Deus para saber de tudo isso. Mas eu quero dizer para vocês, eu estou entrando só nesse contexto de línguas estranhas aqui, porque é algo que é muito forte e poderoso e que nós abrimos mão. Eu vejo poucas pessoas perguntarem, buscarem, poucas pessoas falarem sobre isso. A gente estuda sobre prosperidade, a gente estuda sobre cura, a gente estuda sobre casamento, mas poucas pessoas estudam sobre o batismo do Espírito Santo, a intimidade com o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo. E a Bíblia fala, e os apóstolos, ele vai admoestar a todos nós a buscar conhecer isso, e nós não podemos abrir mão dos dons que é dado a todos nós, o dom para aplicar na igreja e fazer com que a igreja seja beneficiada, o dom de sabedoria, de conhecimento, de profecia, o dom de cura, o dom de sinais e maravilhas, tudo isso está disponível a cada um de você que está aqui nessa noite. E é o que Jesus Cristo está falando com Nicodemos, que ele tinha que nascer da água e nascer do Espírito Santo de Deus. Como que eu vou nascer do Espírito Santo? Quando eu buscar intimidade com Deus, quando eu começar a ter relacionamento com Ele. A intimidade faz com que Deus se aproxime de você. Quando Adão pecou lá no Éden, o que aconteceu? Deus se afastou de Adão? Mas Adão se afastou de Deus. E buscar o Espírito, nascer no Espírito, é voltar a ter intimidade com Deus, é se aproximar de Deus novamente. É muito simples. Pastor, mas eu não preciso fazer nada, não, eu não preciso fazer uma promessa de 30 dias de joelho, não. É só se relacionar com Deus novamente, é voltar a falar com Deus, é voltar a conhecer a vontade de Deus, é voltar a louvar a Deus e adorar a Deus, que o Espírito Santo de Deus vai se manifestar na sua vida. Ou seja, ele vai começar a trabalhar em sua vida e operar com sinais e maravilhas. É isso que Deus quer. É isso que Jesus Cristo está ensinando para Nicodemos, nascer da água e nascer do Espírito, voltar a ter comunhão com Deus. Eu quero fazer uma pergunta agora para você. Quem aqui quer ter relacionamento com Deus, um relacionamento íntimo, de poder conversar com Deus todas as tardes? Pode fazer o sinal com a sua mão. Quem quer aqui experimentar uma maneira diferente de viver, como Nicodemos, que saiu de noite, pensando que sairia escondido, queria encontrar somente com Jesus Cristo, mas ele encontrou com um monte de gente naquele lugar. Pessoas que estavam buscando o mesmo que Nicodemos, uma experiência e uma revelação sobrenatural. Eu sei que aqui, assim como Nicodemos, existem muitas pessoas que saíram de casa e falaram assim: hoje eu quero experimentar algo diferente. Hoje eu quero experimentar algo novo. Não seja uma pessoa que frequenta os cultos de domingo a domingo da mesma maneira. Hoje nós temos uma oportunidade de experimentar algo novo. E você, hoje, pode receber o enchimento do Espírito, ou seja, a palavra pneu, o ar sobre você. Você pode ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio significa que eu posso ser uma pessoa que tem o Espírito Santo, mas eu enchi só um pouquinho, como se fosse uma câmara de ar de um pneu, né? Que está ali só com umas 2 libras, 3 libras, mas
pode chegar a 32 libras, a 40 libras. Imagine o poder que isso pode dar na sua vida. E é isso que eu quero, nessa noite, pedir a Deus em seu favor. Eu sei que não é eu que posso fazer isso, mas nós estamos aqui em um local em que podemos criar nesse local uma atmosfera tal qual aconteceu em Pentecostes, no capítulo de número 2. Qual que era o ambiente que estava ali? As pessoas estavam juntas. Todos aqui estão juntos? No mesmo propósito? Ninguém aqui tem problema com ninguém, não é verdade? Todo mundo aqui está de boa, né, velho? Como os jovens falam, está tudo de boa aí? Nada de contenda, não tem ninguém armado aqui, né? Glória a Deus. Unidos. A gente tem, eu faço uma mensagem pela manhã, em alguns grupos a gente manda ela, então alguns aqui recebem, outros não. E pela manhã nós contamos uma historinha, uma parábola, e essa parábola vai ilustrar bem o que é estar juntos, unidos. Eu contei essa história para ilustrar um texto que nós lemos hoje, e a história é de um grupo de animais que estavam vivendo numa época em que houve uma grande geada, um grande frio, e era uma nevasca muito grande, os animais estavam morrendo por causa do frio, e esses animais decidiram se juntar, uma manada de porcos espinhos, eles decidiram se juntar, porque juntos eles poderiam se aquecer e certamente não iriam morrer, né? E eles então, todos juntos ali, se aquecendo, e o frio muito intenso, mas eram porcos espinhos. E o que aconteceu? Começou a espetar, começou a dar defeito ali, um esbarrava no outro, fincava, e por causa disso, alguns daqueles que estavam no meio decidiram se afastar. Não dá para ficar aqui não, está quente, mas está fincando, está esbarrando aqui, e aí aqueles animais se dispersaram e foram embora, e aquela manada então se afastou, e alguns daqueles porcos espinhos começaram a morrer por causa do frio intenso. Alguns mais espertos perceberam que se eles se juntassem de novo não ia morrer, voltaram a se juntar, e agora eles decidiram a viver juntos, mas com uma certa distância, para não alfinetar o outro. Sabe, nós cristãos muitas vezes temos que entender que nós somos chamados para viver junto, como um porco-espinho. Tem vezes que não dá para ficar muito perto, mas nós não podemos deixar de estar juntos. Sabe, não é porque você tem algum tipo de problema que para mim não me agrada, que eu não posso conviver com você. Estar vivendo em unidade é aceitar você como você é. Mesmo com seus defeitos, você faz parte de um propósito de Deus nessa geração, e Deus não errou. Deus acertou em colocar você nessa igreja, junto comigo, para juntos sermos aperfeiçoados. É esse o propósito de Deus. Sabe, quando nós vemos um erro no irmão, quando nós vemos um defeito no irmão, sabe qual que é o nosso dever? Orar por ele. Eu sou a resposta para o seu problema. Fala para a pessoa que está do seu lado aí. Eu sou a resposta. Agora bate no peito e fala assim: eu posso ser melhor. Você crê nisso? Esse é o chamado de Deus para nós. Estar em unidade é viver junto, é conhecer cada pessoa que está aqui e dizer para ela: eu posso fazer parte da sua vida de alguma maneira. Alguns eu me relaciono mais de perto, alguns um pouquinho mais distante, eu não consigo estar próximo de todos, mas eu acredito, de alguma forma eu posso te ajudar. E você deve pensar da mesma maneira. Então não deixe de se relacionar com pessoas, não deixe de se relacionar com seu irmão na igreja, sabe? Esse hábito de chegar nos cultos de domingo, pela manhã, pela tarde ou de quarta-feira, e de encontrar com o irmão, dar a paz do Senhor, dar um abraço, dar um beijo nele, homem com homem, mulher com mulher, né? Tomar cuidado. Mas nós temos que fazer disso um hábito.
Gente, é muito gostoso poder abraçar uma pessoa, poder dar um cheiro ali no cangote. Eu amo o pastor Marcos, toda vez que a gente encontra, vocês podem observar, é beijo para lá, é beijo para cá. Eu amo esse homem. Mas não é diferente com os outros irmãos. Vocês podem ver que quando eu chego aqui, eu quero abraçar cada pessoa, porque isso faz parte do chamado de Deus para a minha e para a sua vida. Amém? Não dá para viver numa comunidade, não dá para fazer parte de uma sociedade em que eu não consigo conviver com meu irmão, né, Ronaldo? Não bonito o seu? Nós temos que ter comunhão com os irmãos. Dá para ter comunhão com os irmãos? Esse é o nosso chamado. Esse é o primeiro propósito de Deus. Estavam unidos, unânimes, perseveravam no mesmo propósito. Qual que é o propósito então? Nós agora estamos todos unidos, amém? Meio que como um porco espinho, sabendo lidar com as alfinetadas, mas nós não vamos fugir, vamos? Se fugir, o que vai acontecer? A Bíblia fala que tem um leão que fica com a boca aberta assim, bradando, né? Se as crianças estivessem aqui, né? Elas iam assustar. E muitas vezes, quando a gente está fora da igreja, fora do contexto, nós somos presa fácil. Quando Deus faz com que a gente esteja junto, unido, Ele quer que a gente esteja protegido. Quando eu ver um irmão meu fazendo alguma coisa errada, se eu estou com o mesmo propósito, eu vou puxar ele, vem cá, meu, não faz isso não. Quantas pessoas com problemas no relacionamento que a gente fala assim, puxa vida, eu posso ajudar, posso orar por ele. Estar unido. Número 2, com o mesmo propósito. Uma igreja sem visão é uma igreja que se perde muito fácil. Mas a nossa igreja tem uma visão: cuidar das pessoas, buscar o Espírito de Deus e ser uma pessoa vencedora. E esse é o propósito de Deus para a sua vida. Eu quero convidar você a se unir agora em uma oração única, buscando a Deus em espírito e em verdade, porque a Bíblia fala que Deus está à procura desse tipo de pessoa, que o adora em espírito e tais são esses que Deus procura. E quando Deus procura uma pessoa dessa, o que Ele vai fazer com ela? Vai encher ela de poder, vai encher ela de unção, vai encher ela de tudo que Ele tem de melhor. E é isso que nós temos que buscar. Eu quero convidar o Ministério do Louvor para vir para cá. Nós queremos orar agora. Os pastores que estão aqui, eu vou pedir a ajuda dele. Não é os pastores que têm o poder de impor as mãos sobre vocês e dar o Espírito Santo sobre vocês. É a unidade e a busca pelo Espírito Santo que vai trazer sobre vocês o poder, e o poder de caminhar no Espírito Santo. Nicodemos entendeu isso, e ele experimentou uma vida renovada. E nessa noite, você também pode experimentar. Talvez seu pneu estava desequilibrado aí, né? Como as pessoas falam. Desequilibrado, né? Talvez você estivesse sem nenhum equilíbrio, sem nenhuma libra no seu pneu, mas hoje o Espírito Santo vai encher você. Hoje o poder de Deus vai passar sobre esse lugar. Eu creio que essas janelas aqui vão começar a movimentar, e vai vir sobre esse lugar um vento, como se fosse um vento impetuoso, e vai encher toda essa congregação, e vai cair nesse lugar aqui como se fosse labaredas de fogo, caindo como se fosse línguas aqui, e vai batizar pessoas aqui com o Espírito Santo, vai batizar pessoas aqui com dons de língua, vai batizar pessoas aqui com um poder sobrenatural. Eu creio que o Espírito de Deus quer trabalhar nessa geração, e Ele quer fazer algo sobrenatural sobre nós e com nós, e Ele vai fazer isso com certeza nessa noite. Quem quer receber esse poder? Quem está disposto a ser cheio do Espírito Santo? Eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento. O Ministério de Louvor vai entoar louvores. Eu quero chamar os pastores para vir aqui na frente. Nós vamos orar com todos vocês. E eu creio que você aí no seu local, começando a orar, perseverando em oração, buscando de Deus, você vai sentir o toque do Espírito Santo. Quando eu buscava ao Senhor por essa palavra, Ele ministrou no meu coração que pessoas seriam cheias do Espírito Santo. Pela manhã nós vimos um mover de Deus aqui, e eu sei que não vai ser diferente agora, e eu quero convidar você, se você quiser sair do seu lugar e vir aqui à frente,
para receber a imposição de mão dos pastores aqui, mas é um ato de fé. Não é se você não tem, não é se você ainda não buscou, mas é para você dizer para Deus: eu quero receber essa manifestação poderosa do Teu Espírito Santo. Se tem pastoras aqui, vem também. Quando eu disse pastor, eu não disse eu quero o óleo, por favor. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória. Nós estamos invocando o Espírito Santo de Deus sobre esse lugar. Nós estamos invocando o poder de Deus sobre a vida das pessoas nesse local. Nós estamos pedindo agora a atenção de Deus sobre esse lugar, para que o Espírito dele comece a movimentar nesse lugar, para que o Espírito dele comece a trabalhar em favor de vidas aqui. Eu invoco o Espírito Santo sobre esse lugar, como aconteceu em Pentecostes. Eu invoco o Espírito de Deus sobre a vida de pessoas que precisam ser cheias do Espírito Santo. Eu invoco o Espírito Santo sobre a vida daquele que clama agora com vontade de experimentar algo novo da parte de Deus. Que o Senhor comece a manifestar sobre esta congregação, que o Senhor comece a encher nesse lugar agora a vida das pessoas, que o Senhor comece a batizar com o Teu Espírito Santo agora, tocando na vida de pessoas sobre esse lugar, Pai. Ei, barachou. Nada melhor a que se compara a esperança viva. Podemos experimentar. Eu provei e vi o
Aleluia. Essa semana, ou a partir dessa semana, nesse mês, nós vamos receber alguns estudos nas células sobre uma vida vitoriosa. Eu acredito que não há melhor maneira do que ter uma vida vitoriosa se não for com o Espírito Santo de Deus. E você recebeu nessa noite. Aqueles que tinham foram cheios. Aqueles que não tinham foram batizados. Mas você está saindo daqui nessa noite com uma porção do Espírito de Deus sobre a sua vida. Aquilo que muitas pessoas buscaram, em muitos lugares diferentes, você recebe pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que você possa ter uma semana abençoada. Que você possa ter uma semana cheia de alegria. Uma vida de bem-aventuranças. Que o Espírito de Deus conduza a sua vida. Que você possa buscá-lo de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Que você possa ter intimidade e prazer em meditar na palavra dele durante essa semana. Que você possa ter intimidade de orar e falar com ele, de se relacionar com o Espírito de Deus. Ele está indo contigo. O poder de Deus está sobre ti e com você. Que o Senhor te dê a paz. Que o Senhor conceda sobre a sua vida as bem-aventuranças dele. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos vocês, não só hoje, mas para todo sempre. E se Deus é por nós, tá fraco? Meu Deus. E se Deus é por nós, vocês são mais do que vencedores em Cristo Jesus. Uma ótima semana. Vão em paz e que o Senhor acompanhe.